Existem casos onde o produto, a análise, prestação de serviço é oferecida gratuitamente para conseguir clientela e depois lá na frente é cobrado? Existe, isso aí é a questão da modelagem de negócios. É. Isso não exime a necessidade de você ter os acordos de parceria entre universidade e pessoa jurídica para a realização dessa transferência. A proteção é até mais importante, né? Porque muita gente vai ter acesso, vai gostar, agora, vai querer copiar. A forma como será comercializada, se eu vou dar 3 meses gratuito para cobrar lá na frente, isso é a critério do parceiro comercial que está executando isso. O que a UFMG, em nome da CTIT, né, a CTIT em nome da UFMG, na verdade, vai fazer é adquirir, com certeza, manter os direitos, tanto dos pesquisadores que fizeram a tecnologia quanto da UFMG, assegurados dentro disso. Então, por exemplo, você vai ter que pagar uma taxa de licenciamento para acessar aquela tecnologia, você vai ter que pagar os royalties, dependendo da forma como for comercializado. Se não está comercializado assim no assado, aí entra dentro do processo de negociação entre CTIP, que vai representar a UFMG, e empresa parceira que está fazendo isso. E aí tem vários modelos que vão ser assegurados dentro desse processo. Já aconteceu também, acho que algumas vezes, de a gente ter uma tecnologia que ela tem um aspecto social muito importante. Então, durante o momento da transferência de tecnologia, às vezes por ser uma outra instituição pública, foi uma transferência sem ônus, né? Não haveria nenhum tipo de repasse para o UFMG. A gente entendeu que, por trazer esse aspecto social importante, não faria sentido ter essa cobrança, né? Muito bom. Legal. Por isso que é importante negociar, né? Independente do modelo que for feito, tem que assegurar a legalidade dessas relações e entender o que pode ser feito, né? Eu acho que assim, é sempre importante que a CTIT, falando em nome da UFMG, ela está lá para possibilitar que a sociedade aproveite da melhor forma possível sem dos recursos que estão dentro da universidade. Então, ela está ali para tentar fazer com que, de fato, a sociedade melhore. Então, vai rolar conversas, negociações para justamente a gente conseguir fazer isso. É importante falar também que, principalmente aí no caso de programas de computador, a gente tem uma propriedade intelectual que também influencia o modelo de negócio, né, Gui? Pois é, os métodos de captura de valor, uma componente da escolha do método se deve a características técnicas, né, da propriedade intelectual envolvida. Tem um aspecto interessante que, por exemplo, os softwares que são regidos por licenças livres, como você vai entregar a primeira cópia, depois disso você perde o controle. Né? Porque, como a gente sabe, a licença livre permite que o licenciado faça o que quiser e propague essa liberdade para os demais licenciados. Então, a gente usa muito uma captura de valor de oportunidade única, porque antes de você entregar a primeira cópia, é a única oportunidade assim, efetiva que você tem de capturar valor. E aí a gente tem um modelo específico para cada situação. Então, lá a gente tem o pessoal da valoração, tem a parte de propriedade intelectual, então a gente sempre se reúne, né, Frank? E tenta ver o que tem de condições jurídicas atreladas à tecnologia e como que o método de captura de valor pode se moldar essas condições jurídicas. Isso é muito importante, é um conhecimento difícil, né, Frank? A gente tem que estudar muito para conseguir fazer isso, mas os resultados têm sido muito interessantes, né? A gente evolui o nosso processo de captura de valor, né, de valoração, de transferência de tecnologia com base nesses conhecimentos. Será que a gente tem perguntas no YouTube, no canal? Não sei se no YouTube, pessoal, eu não vou conseguir ver daqui, não. Certo. Mas se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta no YouTube, a gente acha eles aqui. Certo. A gente passou por vários caminhos aqui e certamente as pessoas que estão nos vendo tiveram vários insights sobre quais caminhos seguir e que vão ver, né? E aí eu pensei em cada um dizer alguma coisa que pudesse servir de fonte de inspiração ou que eles pudessem buscar algum conteúdo para complementar o que a gente falou aqui. Então, dentro do caminho que vocês percorreram, se vocês acharam algum conteúdo interessante que poderiam compartilhar, para que as pessoas pudessem entender e ter acesso a esses materiais também. Uma sugestão interessante seria acessar o site da CTIT, né, Camila? Que a gente tem lá uma série de documentos assim, que falam de propriedade intelectual, né, Frank? Tem cartilhas, tutoriais, e pode ajudar muito a orientar o inventor que
que queira saber mais como submeter a tecnologia, né, como são feitos os processos, né, como que a CTIT se organiza. Então, é www.ctit.fmg.br. Tranquilo. Agora, para quem quer entender especificamente sobre propriedade intelectual, tem um curso gratuito muito interessante, né? Sim, da WIPO, Da né? WIPO. Da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eles têm cursos gratuitos de propriedade intelectual nível básico. O curso se chama DL 101. É um curso muito interessante. Vale a pena fazer. DL 101, isso. Vai procurar na internet DL 101 da WIPO e vai ter lá uma programação, né? Porque ele acontece, se eu não me engano, a cada 3 meses. É muito interessante fazer. Faz o curso. Tem alguma dica, Camila, de algum livro, algo que você achou interessante? Eu acho que eles contemplaram, O site falaram dessa é legal, bastante, né? bastante das redes bacana, sociais, isso aí. ficam por dentro das nossas atividades. E aí eu gostaria só de deixar bem claro que a gente fala muito de transferência, de negociação, mas que de alinhamento, né, das questões jurídicas, né, mas eu acho muito importante salientar que é um dos principais, né, atividades da CTIT é a proteção. Sem a proteção não tem nada, não tem como começar a realizar transferência, as negociações, a captação de recursos, enfim. Então, assim, entre em contato com a gente para a gente começar a analisar, né, as invenções que são desenvolvidas, que os senhores estão desenvolvendo, para a gente poder ver a melhor forma, a melhor estratégia, né, para proteger e aí começar esse processo aí que nós estamos discutindo. Muito bom. E, Matheus, na parte de financiamento, desde livros genéricos, como, eu me lembrei assim, Startup Enxuta, aqueles livros assim, de repente o que vier na sua cabeça que possa contribuir também. Eu ia falar exatamente do Startup Enxuta, mas primeiro é sempre pensando, né, nesse processo de ideia à prática, né? Sim. Então, até chegar na prática, acho que tem várias metodologias e várias experiências que já foram atravessadas que podem servir, né, de inspiração para o público, né? Então, primeiro, eu acho que Startup Enxuta, em termos de metodologia de construção de uma spin-off acadêmica, mas não só uma spin-off acadêmica, mas de algum projeto, né? Eu gosto da forma, né, do Lean Startup de pensar um projeto para economizar recursos que a gente vive num cenário de escassez. Então, acho que é uma boa leitura. E em termos de experiências, eu acho que eu tenho 2 livros assim, que me veio na mente, muito, muito legais de experiências aqui do nosso ecossistema mineiro, de pesquisadores que fizeram spin-offs acadêmicas e chegaram a algum lugar. Eu acho que assim, um legal seria o Inovação na Raiz, que é do pessoal do Gustavo Mamão, e eu esqueci as outras pessoas, que conta a história de uma spin-off acadêmica que surgiu lá em Viçosa, e eu acho que até o Cartas de Tsuji, que é do professor Rochel, aqui da UFMG, que conta de uma maneira romântica um processo de construção de uma spin-off acadêmica. Acho que é interessante, são leituras que mostram de pessoas que já fizeram algumas coisas diferentes que podem servir de inspiração. Acho que são ótimas leituras.